Você vai mandar seu filho para a importante. escola e ele está aprendendo sobre Deus. Você vê, na escola você não aprende a sacar o dinheiro, você não aprende a investir, você não aprende a guardar, mas aprende uma dualidade de sexo. O que tem a ver? Isso não vai E nesse acontecer. ponto, é aquele negócio, tem certos assuntos que regem a nossa vida e que não são ensinados. Política não é ensinado, mas rege a nossa vida. A economia, né, que rege a nossa vida e nós não somos ensinados a cuidar do dinheiro, a manusear o dinheiro, tudo isso, né? Então, são bases, né, que a gente precisa ter. Pegando esse gancho, é algo que até nós, igreja, devia implantar, né, para a gente estar preparado para isso, né? Beleza, meus irmãos, agora vamos iniciar a nossa segunda matéria. São 10h10, a gente vai até às 11, tá? Quis dar uma pausa aqui, esperar o pastor Wilson vir, o pessoal do batismo lá vir, né? E a gente dá uma descansada também aí, pra gente mudar a chave, tá? Então a gente estava falando sobre bibliologia. Acho que a aula foi muito proveitosa. Quem não veio, né, pastor Wilson? Perdeu. Meu Deus. Depois você vê o vídeo, Mas tá gravado. É bom que lá no meu canal tem 173, ó, mais uns 30 aqui, vai chegar nos 200 agora, hein? 200 inscritos já. Se a hora que vocês forem lá assistir, vocês se inscrevem lá e dá o like. Coloca o link, tem o link lá no Se inscreve, dá o like, né? Tem link no grupo pra entrar. Link pra entrar no canal? Eu vou postar. Irmãos, agora a exegese, tá? Lembrando o que é a exegese? É o estudo aprofundado da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Eu vou fazer a mesma estratégia aqui, só porque essa apostila aqui não dá para perder muito tempo, né? Ela é grande, né? A gente, a semana passada, falou que é a exegese, tá? Que é interpretação da palavra de Deus. A gente falou sobre a hermenêutica e a exegese, qual que é a sua diferenciação. São palavras similares, tá? Então, exegese e hermenêutica são palavras similares, mas com uma conotação diferente. Só lembrando, então a hermenêutica é a arte de interpretar a palavra de Deus, tá? É uma arte, é uma técnica, tá? Ela vai estabelecer as bases para você fazer uma interpretação de texto. Então a hermenêutica, você vai aplicar ela em qualquer área, certo? Eu até citei o exemplo que no meu trabalho, eu trabalho com consultoria de certificação, né? Então eu trabalho com vários protocolos de certificação. Exemplo, ISO 9000, ISO 14000, Rainforest Alliance, Certifica Minas, entre outros protocolos. Cada um fala uma coisa. Então, quando nós vamos como nós vamos certificar uma propriedade ou uma empresa num protocolo desses, qual que é a minha estratégia para fazer isso funcionar lá? Será que eu já guardei na minha cabeça todos esses protocolos? Será que eu já decorei tudo que eu tenho que fazer para cada um desses protocolos em cada uma dessas fazendas? Não. Então existe um texto, existe um protocolo, né? A ISO 9000 é uma das que eu mais gosto. Ela traz uns termos muito complexos lá, que você vai ter que fazer uma exegese mesmo, apesar de que ela ainda é uma norma generalista, né? Que ela se aplica a qualquer coisa. Por exemplo, se a gente quiser certificar a Igreja Batista Ágape do bairro Serra Negra como ISO 9001, a gente consegue. Né? É verdade, porque é um protocolo generalista. A pessoa vai certificar aqui, vamos fazer, né? A igreja, nós vamos entrar por jornal, né? Primeira igreja ISO 9000. Por quê, irmãos? Porque é um texto. Então, para eu aplicar isso nas propriedades das empresas, eu preciso fazer uma hermenêutica, que é uma interpretação do texto daquilo que ela pede. Porque ela vai falar assim, olha, um exemplo. Para você certificar, você tem que definir um escopo. O que é escopo?
Você entende? Então, isso também para mim, não, mas escopo, mas o que é escopo? Então eu vou ter que me aprofundar nisso, entender o que é o escopo, né? Um exemplo, né? Então a hermenêutica, ela é a arte da interpretação, então você aplica isso a qualquer área da sua vida. Então, nós temos a irmã Rosângela, que é advogada, então ela vai usar a hermenêutica para quê? Para interpretar leis, certo? Entendido? A gente vai usar então para qualquer coisa, um texto de jornal, uma revista, isso é hermenêutica, são as bases da interpretação do texto. Beleza. A exegese é tudo isso, mas voltado para a Bíblia. Então a exegese é a interpretação bíblica. É quem que utiliza as leis da hermenêutica voltado para o texto bíblico. E a gente vai ver que no texto bíblico a gente tem algo mais complexo, aquilo que nós já falamos na aula anterior. Então, hoje você tem a hermenêutica para fazer a interpretação de um texto, mas é textos contemporâneos, é textos que nós entendemos. Então, são textos escritos para nós mesmos, certo? Mas, pensa quem vai certificar ISO 9001, um exemplo, né, que eu estou citando aí, daqui 200 anos. Se o protocolo não for atualizado, se as palavras não forem atualizadas, como que aquela pessoa daqui 200 anos vai entender o que o protocolo pede hoje? Vai ter que fazer um estudo bem mais aprofundado para entender o que é. E isso é a Bíblia para a gente. Então, a exegese é o estudo da palavra de Deus de maneira aprofundada, tá? E a gente falou isso na aula anterior, que nós temos o distanciamento linguístico, que é um problema sério que nós enfrentamos. Hoje nós falamos em português, né? Nós aqui o mineirês, né? É um português bem mineiro, né? O nosso ai aqui, a gente vai na Bahia, é o oxente, aquele negócio todo, né? Então, você vê que há dificuldades linguísticas dentro do próprio contexto nosso contemporâneo, dentro do Brasil. Agora, eu vou citar de novo o exemplo lá do capim deitor, lá da fazenda. Eu estou em patrocínio, e aí eu chego, pastor Wilson, lá na fazenda, quando eu entrei lá, né? E aí lá tem o pessoal lá que usava muito a frase o capim deitou. Capim deitou, você entendeu o que é o capim? Então, o capim deitou, você entendeu? A mesma coisa, eu tive essa dificuldade lá na época. Agora você pensa, eu passei a trabalhar lá, o cara me chega, e aí, o capim deitou? Foi. Será que passou um handap, um glifosat, uma roçadeira? Né? Então, olha para você ver que dentro do nosso próprio contexto existem essas peculiaridades. Agora você imagina como que o povo escreveu a Bíblia, no hebraico, no aramaico, o contexto deles, né? E nós hoje, como exegetas, temos a obrigação de extrair do texto realmente o que o cara quis dizer. Usei também o exemplo das entranhas, né? Então, eu tenho uma tradução bem antiga lá, pastor Wilson, lá em casa, eu não vou lembrar o texto, mas usava muito a palavra entranha no sentido de sentimento. Hoje a gente fala, né, coração, no meu coração, o meu amor, o meu coração, aquele negócio todo, mas antigamente era nas entranhas, né? Justamente por causa do sentido daquela questão do frio na barriga e tudo, né? Aquele sentimento de medo, então nas minhas entranhas, você entende? Mas não é um linguajar que a gente usa hoje, tá? Então a exegese, irmão, é uma área, pegar a hermenêutica e trazer para dentro da interpretação bíblica, tá? A gente falou então o que é a exegese, né? Que é a interpretação correta da Bíblia, certo? O que é hermenêutica? Eu vou passar aqui nos tópicos, nós não vamos aprofundar. Nós falamos quem é o exegeta, tá? Então nós, a partir de agora, né? Nós sempre fomos, mas a partir de agora nós entendemos que somos exegetas, ou seja, interpretadores coesos da palavra, certo? O exegeta somos nós. Qual que é o objetivo da exegese, tá? Tem a finalidade de trazer à luz o entendimento da palavra de Deus.
Lembrando que se a palavra tem dois autores, Deus e o homem, essa palavra tem um sentido mesmo. O que ela quer nos dizer? Quando o escritor escreveu, o que ele quis dizer e o que Deus quer dizer através daquilo que o homem está escrevendo. Essa é a nossa missão. Agora, isso é fácil? Isso não é fácil. Irmãos, eu tenho um cuidado, eu já falei isso com o pastor Wilson, eu já debati isso com o pastor Arnaldo, né? E vi ao longo dos anos também, o pastor Arnaldo evoluiu muito nisso. Hoje o pastor Arnaldo, ele tem esse cuidado, tá? O pregador da palavra, ele tem que ser um exegeta, certo? Para você não cometer o erro de se tornar um herege. A nossa obrigação como pregadores é extrair do texto o que o texto realmente está dizendo e aplicar para a igreja. Nós não podemos fazer o inverso, pegar a nossa vontade, aplicar no texto para aplicar na igreja. Então a interpretação é da Bíblia para nós e de nós para a igreja, e não de nós para a Bíblia e da Bíblia para a igreja. Esse é o caminho correto. Essa é a nossa missão. Quando nós conversamos, eu, o pastor Wilson e o pastor Arnaldo, para nós iniciarmos o nosso curso, ele falou assim: Robson, eu quero que você, no primeiro módulo, escolha as matérias para transformar os alunos já em pregadores aprovados. E aí ele falou, aí você faça lá um certificadozinho para eles. Então, nosso primeiro módulo, as 4 primeiras matérias: bibliologia, exegese, homilética, tá? E o outro lá é o estudo eu esqueço o nome da matéria, que é o porquê nós acreditamos na Bíblia e não em outro livro. Nós vamos estudar essa questão, tá? E aí eu vou dar um certificadozinho lá de pregadores aprovados para todo mundo que for aprovado, tá? Por quê? Entendendo que a base, primeiro, para você pregar a palavra de Deus é saber extrair do texto, né? Eu na última pregação que eu fiz, que eu dei aqui, foi quinta passada, se não me engano, retrasada, eu quis trazer um exemplo claro de o que é a exegese. Então eu preguei sobre a passagem lá da dracma, da ovelha e do filho pródigo. E aí a minha pregação foi toda teológica, para eu ter como exemplo aquilo que nós íamos estudar agora. Tá? Então, o que eu fiz naquela pregação? Eu peguei todo o capítulo. Então, você nunca vai pegar, interpretar um texto, pegando um versículo e tocar o barco nele. Ah, não, é isso aqui, pronto. Por exemplo, lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu pegar esse versículo isolado, me dá uma conotação errada do que está querendo dizer o texto. Então, preciso entender o que realmente esse texto quer dizer. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? É o que nós vamos estudar daqui para frente, tá? Então, nós vimos aqui o que é exegese, nós vimos o que é o exegeta, que é o intérprete da palavra, nós vimos qual que é o objetivo da exegese, que é extrair do texto realmente o que o texto quer dizer. A gente viu aí que ao longo da história, tá, irmãos? A gente teve várias escolas, várias interpretações, né? Vários contextos. Então a gente viu falar aí da patrística, quem fez aí os resumos passou pela patrística, Alexandria, Antioquia, a interpretação ocidental, medieval, a interpretação da Reforma, a interpretação de Lutero, de Calvino e assim por diante, né? Então, ao longo da história, é aquilo que eu falei, irmãos, como que a gente, como exegetas, vamos chegar à interpretação correta do texto? Primeira coisa que nós temos que entender. A irmã falou algo muito importante. Primeiro eu oro, peço a Deus para eu ter a correta interpretação, certo? Depois eu vou estudar o texto. E aí, estudando o texto, eu tenho que tirar da minha interpretação o meu próprio contexto, os meus próprios vieses ideológicos, os meus próprios sentimentos com relação à vida, com relação a Deus, com relação a falar. Nesse primeiro momento, irmãos, a gente precisa se abster da interpretação. A gente tem que se colocar fora dela.
para conseguir extrair dela o que ela quer, para eu não dar para ela a minha interpretação, o que eu acho dela. Não, eu acho que ela está dizendo isso, você não tem que achar nada, você tem que entender o que realmente essa palavra está dizendo. Até aqui, beleza? Beleza. Você tem que pesquisar sempre. Outra. Quem fez, quem está falando, como. Porque... Exatamente. Então, o que acontece? Outra coisa, põe na sua cabeça que você não é o primeiro que está fazendo essa exegese. Você não é o primeiro que está interpretando. O trabalho nosso, irmãos, a partir de agora, como teólogos, é ser curioso, entendeu? Leitores, entendeu? A gente, eu falei que ia passar para vocês o aplicativozinho lá. Vamos vamos diminuir em 10% o número de música que a gente está escutando para a gente ler um pouco. Tem um aplicativo lá que eu vou passar para vocês que ele lê um PDF. Então, eu vou dar, nós vamos passar, pessoal, vamos escutar o PDF. Esse dia para trás eu dei sobre a soberania para o pastor Wilson e nós já lemos. Né? Eu tinha uma curiosidade muito grande de ler o famoso livro da Ellen White, lá, o Grande Conflito, são 600 páginas. Né? Se eu fosse parar para ler isso, misericórdia. Então, eu li. Então, assim, eu aproveitei o meu contexto. Fui para a Bahia, são 10 horas de viagem, voltei mais 10 horas, eu li as 600 páginas. Ou seja, eu escutei ali o que diz o livro. Então, a partir de agora... Estou usando um aplicativo bom também, que é sobre pregação, e a gente vai ouvindo. Ixi, eu vou lavando vasilha e vou ouvindo. Chama Escola dos Pregadores. Que a maioria é Academia dos Pregadores. E, tipo, isso é excelente. O ouvir é aquilo que o pastor fala. Você entra pelo ouvido, desce pro coração, e o que sai do coração é o que sai na mente. Exatamente. E que tudo que entra no ouvido, é tanto que lá em casa tem as caixinhas de música, e meu menino gosta muito de música. E às vezes ele tira do pendrive e coloca na rádio. E aí eu deixo porque ele é uma criança e ele tá mexendo ali. Só que aí eu reparei que eu não tô prestando atenção. Mas daqui passa 2 minutos, eu tô cantando aquela música que eu nem prestei atenção. Só que entrou no meu ouvido, foi pro meu coração. E aí, tudo que você entra até ouvindo, você aprende. Exatamente. Então, irmãos, a gente como hoje teólogos, exegetas, a gente precisa entender essa questão, tá? Então, põe isso na cabeça, você não é o primeiro que está interpretando o texto. Então, as dicas, entra no texto, abstendo-se de si mesmo, do seu próprio eu, e extrai do texto o que ele está querendo dizer. Seja um pesquisador e pesquise o que outras pessoas já disseram. E aí sim, tenha o discernimento de saber se o que aquela pessoa disse é ou não é verdade. Nem tudo que você vai achar é verdade. Então, a gente tem que entender que a gente está estudando a Bíblia como um todo, a gente tem bases teológicas, a gente tem a base da Bíblia que nunca vai se alterar, né? Então, aquilo que nós aprendemos não pode ferir o todo. A base que é Jesus, que a salvação vem pela graça, que morreu na cruz e assim por diante. Beleza? Beleza, então nós entendemos aí qual que é o objetivo, né, do exegeta. Ó, existem vários tipos de interpretação. A interpretação literal, alegórica, tipológica, moral, histórica, feminista, inclusivista. Então, assim, todo mundo tem a sua interpretação daquilo ali, né? E nós, como estudiosos, temos que ter a nossa própria interpretação, estudar autores que tenham interpretações que nós temos a mesma visão e ver o que eles também falaram, tá? Então, falando aí sobre o objetivo da exegese, vamos passar rapidão. Misericórdia, tempo está voando. Exegese judaica. Então, nós vimos aí que o povo judeu também são exímios exegetas, eles estudam mesmo a palavra, né? A interpretação do Novo Testamento, você vai ver que aqui fala que 10% do Novo Testamento refere-se ao Antigo Testamento, mostrando que o Novo Testamento é um conjunto de uma obra, tá? É uma continuação. Tá? Vamos tocar o barco aqui. Eu estou dando uma... Aí nós passamos aqui pelas escolas exegetas, a patrística, igual eu falei, né? Depois vocês leiam. A questão aí do resumo é para vocês lerem, para vocês passarem por tudo isso, tá? Tem uma cortina em PDF? Vou passar ela para vocês. É essa aqui, Ana? Tá? É essa aqui? O que? Onde eu vi a Ana?
Pode ser, o pessoal ainda não entrou, né? Mas nós vamos enviar. Exegese moderna. Vou lá aqui, porque isso aqui nós já falamos. Agora, a partir aí da base, eu fiz uma anotação aqui, que eu acho que eu vou seguir ela para seguir mais fácil. Ó, mas a partir da página 23, tá? Que eu vou tocar o barco aqui. 23. A partir da página 23. Mas eu vou pelo meu resumo aqui para nós conseguir entender. Então, agora, pessoal, nós entendemos o que é a exegese, nós entendemos o que é o exegeta, nós entendemos o que é a hermenêutica e nós entendemos que a exegese é a aplicação da hermenêutica na Bíblia, né? Beleza. Pessoal, agora nós vamos, e agora presta bastante atenção. Amor, a lista de presença já correu? Nessa segunda aula? Beleza. Irmãos, agora, ó, fica ligado que agora nós vamos entrar mesmo na exegese, tá? Semana passada nós falamos de algumas bases por cima, né, que eu citei da interpretação. Algumas perguntas que nós devemos fazer para o texto. Quem estava na aula, por favor, se pronuncie e me lembre quais são essas perguntas que nós vamos ter que fazer para o texto. Primeiro é qual? Quem está escrevendo? Primeira coisa que você vai ler o texto, irmãos, tá? Vai interpretar comigo. Quem está escrevendo? Certo? Quem está escrevendo? Quem é o autor? Aonde que ele vive? O que come? Com quem mora? Qual a sua realidade? Qual o seu contexto? Por quê? É a segunda ali, né? Então a primeira coisa é quem, tá? Quem está escrevendo? Eu falei que nós vamos fazer a exegese como nosso trabalho da carta de Judas, que tem apenas um capítulo, e eu falei com vocês que eu tenho certeza que vocês nunca leram ela da maneira que nós vamos ler, certo? É um capítulo, você passou por ele, né, na leitura sua anual, passou correndo e não viu, né? Mas nós vamos fazer uma exegese da carta de Judas. Por isso eu já peço que vocês vão dando uma lida aí na carta de Judas, fica antes de Apocalipse, para já ir se familiarizando. O nosso trabalho vai ser sobre isso, tá? Nós vamos dividir aqui em grupos, nós vamos fazer uma exegese, cada grupo vai fazer uma exegese de um pedaço numa aula, e na outra aula cada grupo vai falar o que interpretou do texto, tá? Primeiro é quem, né? Vamos citar o exemplo de Judas. Quem era o Judas, né? A gente deu uma palhinha aqui semana passada, né? Quem era o Judas? Hã? Sempre achei que só tinha o Judas na Bíblia. O que traiu, né? Não, tem mais Judas. Sempre achei que era só. Né? Por que do nome Judas? Será que o Judas é um nome feio ou é um nome bonito? Qual que é o significado de Judas? Perguntas que eu quero respostas, né? Então, vai pensando, por quê, irmãos? Porque em tudo isso você começa a enxergar o texto de uma outra maneira. A gente falou, irmãos, que interpretação do texto, exegese, é algo que você faz com calma, sem pressa, entendeu? O livro de Judas é só uma carta. Nós vamos fazer em duas aulas, né? Uma aula e depois, porque nós não temos tempo, mas nós poderíamos gastar 6 meses para fazer uma interpretação perfeita do texto, retirar dele ali tudo que ele quer nos dizer, né? E é muito profundo, tá? Vocês vão ver que quando você parar para estudar o texto, você vai ver que vocês nunca leram a Bíblia, né? Então, primeiro é o quem, depois é o quando, né? Quem escreveu? É o Judas, mas quando que ele escreveu? Qual que é o ano? Aqui no quando é o contexto. Aí o quando não é só o ano. O quando é o que está acontecendo em volta, no entorno. Quem que é o rei? Quem que está vivo? Quem que morreu? Judas é quem? É um dos apóstolos? Ou não é? Ele tem contato com os apóstolos? Será que ele trocou essa ideia dessa carta com algum dos apóstolos? O que está acontecendo? O que está acontecendo ali naquele momento? Isso é o quando, tá? Então, quando a gente falar o porquê, é o motivo, né? É o quem, né? Primeiro foi o quem. Então, o quem é a pessoa. Quem é aquela pessoa como ser humano? O que ela enxerga do mundo, né? É o quem. O quando, tá? O quando é o contexto aqui que está acontecendo. Qual que é o nosso quando hoje?
Quem que é o nosso quando hoje? Então, qual que é o contexto da igreja? Se eu for escrever um livro hoje, o autor Robson, vai escrever um livro sobre a Igreja Batista Ágape, né? Eu vou escrever um livro. Como que eu vou escrever hoje? Qual que é o meu contexto? Né? A igreja está vazia ou a igreja está cheia? Quem que é o pastor? Quem que são os dirigentes? Quem são os líderes? É o contexto, é o nosso em volta. Como que está a nossa economia hoje? Né? O povo está rico ou o povo está pobre? O povo está sorrindo ou o povo está chorando? Quem que é o nosso presidente? Isso é o nosso contexto, é o quando. É o quando. Né? Então, quem que escreveu? Foi o Judas. Em que ano? Tal ano. Mas quem que era o rei? Quem que era qual que eram as leis? Esse é o quando, é o contexto, certo? Beleza. Eu vou agora Por quê? É o motivo. É o motivo. Então, qual que é o porquê? É o motivo. O que impeliu ele? Né? Isso o texto vai nos dizer. Certo? Beleza, é o motivo. Por que eu estou escrevendo? Né? Qual que é a minha motivação para escrever? Então eu sei quem eu sou, eu tenho um contexto e eu tenho um motivo para escrever. Qual que é o motivo? Né? O para quem? Para quem que eu estou escrevendo? Aí eu vou escrever um livro sobre a Igreja Batista Ágape. Será que eu vou escrever para quem? Será que eu vou escrever só para o pessoal da igreja? Ou será que eu tenho um outro objetivo? Será para vender para o mundo afora? Né? Então, qual que é o motivo? Qual que é o impedimento? E o que foi escrito que é realmente, né? Então, é o quem, o quando, o porquê, o para quem e o que. Eu não posso esquecer do que é o mais importante, que é o texto. Quem para quem? Porque é de uma interpretação. Exatamente. E é para você ter a noção daquilo que foi escrito. Quem, quando, porquê, para quem e o que. Você trocou? A ordem dos fatores aí. Quem, quando, porquê, para quem e o que. A ordem aí da sequência não. Mas são as 5 palavras. Agora, beleza, vamos tocar o barco. Isso aqui nós falamos semana passada. Só estamos dando uma relembrada. Pessoal, agora vamos rapidão, hein? Qual que é a língua que foi escrita? Grego, hebraico, aramaico. E onde nós está lendo? Judas foi escrito em que língua? Grego. O grego antigo ou o koiné? Que era o contemporâneo. É o nosso grego de hoje? É o koiné. É o koiné. Entendeu? Então, o próprio aí eles classificam o grego, né? Tem um grego antigo, aí tem o grego koiné, que era o da época, e aí o grego hoje tem grego, o povo fala grego, mas será que é o mesmo grego que foi? Não é, entendeu? Então, primeiro, é qual a língua? Por que da língua? Porque a gente vai esmiuçar esse negócio, certo? Aí você vai abrir o texto. O nosso trabalho vai ser só pegando aqui o português mesmo, nós vamos só ler o que está escrito aqui, o que nós entendemos aqui em português. Mas o correto. Depois na outra aula, um estudo só da Bíblia, esse livro. Aí fala sobre os livros, quem escreveu, como, porquê, tudo isso. E eu acho interessante assim que cada coisa que você vai falando é tudo que está escrito lá. Tudo. E tem a tradução, que era o grego, eu só não sabia qual dos gregos. E lá fala disso, da próxima aula eu vou trazer para vocês. Beleza. Aí, irmãos, então essa é a nossa métrica. A gente vai primeiro entender a língua, né? A gente já entende quase 5 perguntas, a gente está entendendo aí todo o contexto, certo? E qual que é a língua? Por quê? Porque a gente vai ter que entender as palavras. Qual que é o sentido das palavras? Você vai ver que na carta de Judas nós vamos tropicar uns pedacinhos ali que é bem, que dá bem pano para manga. Essa linguagem entra no ponto. A linguagem vai entrar aí no quê, né? No quê, né? Então, que é o quê? A etimologia das palavras. Então, como que aquela palavra era usada? A gente, com a ideia da tia Luísa, a gente conseguir, eu vou passar para vocês também depois um aplicativo que eu achei ali, bicho, é bom, que ele vai ter o dicionário bíblico, né? Ele vai trazer todas as conotações das palavras, em grego lá. Essa palavra significa isso. Aí se ela tem várias interpretações, qual que é a interpretação que o autor está usando nela, né?
Beleza, aí nesse texto ela é usada assim. Mas e ao longo de toda a Bíblia? Será que ela foi usada de qual forma? Você entendeu? Porque, irmãos, a gente tem que entender o seguinte, que a Bíblia ela se conversa. Não é à toa que existem esses debates teológicos que os caras vão usar o mesmo versículo para defender uma visão e o mesmo versículo para defender outra visão. Você está entendendo? Por quê? Por causa das várias interpretações. Mas e como que a gente vai chegar no cerne ali? O que realmente o autor quer dizer? Então a gente vai pegar aquela palavra, vai entender o que ela diz, todos os seus significados e como que ela foi usada ao longo do resto da Bíblia. Não, em tal texto essa palavra foi usada assim, quer dizer isso. Aqui também. Por que aqui vai ser diferente? Então, tudo isso a gente tem que ponderar. Por isso que eu te falei, a interpretação bíblica verdadeira, a exegese, a gente não faz de um dia por outro, né? A gente tem que ir com calma, com diligência, ponto a ponto, sem pressa, para extrair o máximo que foi escrito. Antes de entrar aqui nesse cursinho, eu já estava fazendo um sobre a bebida. Eu falei que se algum dia eu tivesse a oportunidade de pregar, a primeira pregação minha ia ser sobre a bebida. Porque a Bíblia entra em contexto com bebida. Que usa o vinho para comemorar, mas também fala que a bebida alcoólica é proibida, que é pecado. E muitos jovens hoje em dia usam essa palavra. Mas Jesus mandava as pessoas beber o vinho para comemorar, então pode beber, você não pode embriagar. E todo mundo acha que isso é o certo. Aí já tem, desde que começou o monte, que nós começamos nisso, aí eu tô lá. Porque como era feito o vinho, como a palavra de Jesus falava para você tomar o vinho, mas como era o vinho, e por que aquele vinho era diferente do vinho de hoje, por que as pessoas tomavam vinho, e por que Jesus oferecia para elas, sendo que ele fala que a bebida alcoólica é pecado. E aí, já tem mais de mês que eu estou vindo pesquisando sobre a bebida alcoólica, e nem imaginava que era essa palavra. O primeiro milagre foi transformar água em vinho, né? Então, aí como que você fala pro próximo assim, é proibido beber vinho porque é pecado. Mas Jesus transformou água em vinho, então se é pecado, por que ele transformou? Aí o povo não entende que o pouco que eu fiz que o vinho de antigamente, ele era feito de cevada, e tipo assim, não era igual de agora que é fermentado, que tem o álcool que te deixa embriagado. De antigamente era mais um suco do que um álcool que te deixa embriagado. Só que também fala a passagem que o pai bebe bastante e fica doidão. Então, e aí é onde eu fui pesquisar, mas se ele era só um suco, por que ele bebeu tanto? E aí é onde eu venho. E o Noé, bebeu o vinho lá é o jeito que era feito antigamente. Antigamente era feito de cevada, não era igual hoje que é fermentado, que tem a ativação de álcool. Então, e muitos jovens, a gente já vai conversar isso. Por isso da importância da exegese, né? A gente ter correto interpretação. Todo livro da Bíblia vai ter o autor identificado, vai ter uns que não vai ter o autor. Hebreus mesmo não se sabe o autor, apesar de se atribuir a Paulo, devido ao estilo literário. A gente vai ver isso, né? Mas nem todo está declarado. O João, o Evangelho de João, não fala que foi João que escreveu, mas pelo jeito de escrever, né? O discípulo amado. Então, assim, justamente pela interpretação que você dá do texto, não, esse cara aqui é o João mesmo, já tricou ele, né? Beleza, vamos lá. Justamente, né? E é igual a questão de Hebreus, né? Que é o clássico, né? É o exemplo clássico. A gente não tem o autor descrito, mas o estilo literário é inconfundível. Parece demais, apesar de que o contexto que ele escreve ali, narrando o Antigo Testamento, né? Hebreus é um retrato do Antigo Testamento, uma defesa. Ainda há uma dúvida, mas eu creio que é Paulo. Mas vamos lá, vamos para o barco. Então, etimologia das palavras, que é estudar a palavra, o que a palavra quer dizer, né? Como essas foram usadas no Antigo Testamento, como essa palavra foi traduzida, por isso das várias interpretações, das várias traduções da Bíblia. A gente tem que ter várias traduções, como que essas várias traduções, né? Tem vários aplicativos que você consegue hoje, tem acesso, né? Facilita demais as várias traduções da Bíblia, dos vários tipos, né?
Então, você vai notar ali as nuances, né? Como que uma Bíblia foi traduzida, como que outra foi traduzida, para você ter o correto entendimento, né, da palavra, né? Eu já falei também, verificar ao longo de toda a Bíblia como essa palavra foi traduzida, foi usada. Antigo Testamento a gente vai ter que observar hebraico e aramaico. No Novo Testamento a gente tem que usar o contexto grego, né, dessas palavras. Mas lembrando um outro ponto que é muito importante, tá? Quem escreveu em grego as palavras eram os apóstolos, que tinham como língua primária qual? Hebraico. Então você vai deparar no Novo Testamento com um negócio chamado hebraísmo. Hebraísmo, que o quê? O cara falou em grego, mas uma ideia hebraica, né? É aquele negócio, eu falar saudade em inglês. É mais ou menos essa ideia. Não existe a palavra saudade em inglês, mas eu vou tentar pegar a saudade, que é a minha palavra saudade, e transformá-la em inglês. Isso seria um portuguesinho, né? Mas no nosso caso lá é um hebraísmo, né? Que o quê? Os caras têm uma mente hebraica, mas está escrevendo em grego, tá? Beleza, ó. Eu falei isso na aula anterior, ó. Nada está na Bíblia por acaso. Irmão, isso aqui é levado a sério pelos hebreus. Tem uns negócios no hebraico que é coisa de louco, sabe? Os hebreus, eles deram um número para cada palavra. Para cada letra eles deram um número, para cada palavra eles deram um número. Aí eles numeraram, cara, e aí eles acham coisas na Bíblia ali que negócio de louco. A palavra está no lugar certo. Eu estava lembrando aqui de um exemplo, eu esqueci. Sei que eles falam, ó, tal palavra, ela aparece necessariamente a cada 40 palavras ela se repete. A cada 40 ela se repete. Sabe, é coisa de Deus ali. Então, irmão, nada está na Bíblia por acaso. Nada. Tá? Então, quando a gente já está lendo em português, a gente já está perdendo um pouco, porque a gente perde essa nuance. Mas lá o original, então, você tem que entender que é Deus passando algo ali que, de maneira, vamos falar, subliminar, algo que talvez a gente está perdendo ali, que é tremendo, né? Então, lembrando, nada está na Bíblia por acaso. O que o autor quis dizer e o que Deus quis dizer. Então, tudo isso que nós perguntamos, temos que lembrar também que o autor ali, o quem, tem um outro autor também que é Deus. Então, através do que Judas disse, o que Deus quer falar? Certo? Então, a gente tem que se ligar nisso também. Misericórdia. O significado da palavra em seu contexto. Então, temos a palavra, como que ela foi usada em toda a Bíblia e como que ela está sendo usada ali, ó, no contexto, tá? No contexto atual, do que o autor está dizendo. Perguntas a serem feitas, ó. Qual o significado da palavra? Qual é a língua original que está sendo escrita? A gente já falou. Como ela era usada? Quantas vezes ela aparece ao longo da Bíblia e qual o seu significado? Olha para você ver que a gente começa a ter uma visão ampla do negócio. Então, qual é a palavra? Qual que é o tema? Quantas vezes ela foi usada? Isso, cara, com a internet hoje, tudo isso a gente consegue. Tal palavra era usada dessa forma e foi usada tantas vezes no Novo Testamento. O livro de Apocalipse, cara, essa é a melhor maneira da gente estudar Apocalipse, é ver o que realmente, entendeu? Apocalipse a gente tem que fazer uma exegese tão profunda que você tem que pegar Ezequiel e Daniel para conseguir interpretar. Então é algo maravilhoso, é um dos livros que o povo morre de medo, mas é para mim um dos livros mais fascinantes de se estudar, né? Então beleza, vamos lá. Qual que é o contexto social, histórico, cultural, espacial e linguístico daquela palavra, né? Então quando a gente está falando lá do quando, olha o que a gente tem que olhar: o social, histórico, linguístico, cultural, espacial. A cultura deles é a mesma que a nossa? Eles viviam a mesma cultura que a nossa? Eles não comem porco. Eu como um churrasquinho de... né, pastor? Então. Entendeu? Então, e a cultura? Como que a cultura influencia na palavra? Se a gente pensa que a Bíblia ela é honesta,
O cara está usando do contexto dele para falar coisas, né? E ela está sendo honesta aqui. Por exemplo, dentro do nosso contexto, se a gente fosse escrever hoje, a gente não usaria tais palavras, a gente não seria tão honesto, a gente daria uma desviada ali para falar algo, né? Tanto é que eu vi um judeu falando também, gosto mais de ver os judeus falando, e aí ele fala, hoje a gente conversa com os gentios, né, com as pessoas fora que não são hebraicas, usando algumas palavras que para nós judeus entendemos o que é, mas que eles não vão entender. Entendeu? Por quê? Porque certas palavras eles falam assim, se a gente for falar, por exemplo, eles explicam lá o porquê que eles não acreditam no Novo Testamento. Aí eles falam, se a gente for falar a verdade, por que nós não acreditamos, vocês vão matar nós metralhada aqui. Entendeu? Então a gente dá umas desviadas aqui, usa outras palavras para... Assim como a gente vai, por exemplo, uma área que você está num grupo onde tem um grupo de LGBT, você escolher as palavras que você vai falar. Exatamente. Na realidade, hoje, a gente que grava as coisas que a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tudo para todo lado tem esse tipo de coisa, né? Então a gente dá aquela politicamente correta. Hoje tem palavras mais, né? Politicamente correta. Ó, outro ponto, ó, o sentido das palavras, né? Essa palavra ela é literal ou ela é figurada, né? Então a gente tem no próprio português várias conotações, que é metáfora, né? Que é comparar coisas diferentes com características iguais, né? Então eu pego um objeto, a gente faz isso naturalmente, a gente não percebe, a gente pega uma coisa para dar uma conotação de outra, né? Vai ter o sentido, né? Não vou conseguir um exemplo agora. Hã? O trem eu não se enquadra, porque o trem é um esquisito, né? o trem é complicado, porque o trem para nós, eu estava vendo o cara falando, o dicionário do mineiro. Então, o trem é isso e aquilo, mas o trem, quase que ele só não significa o trem. O trem significa tanta coisa que eu não sei, quase que eu não significa o trem. Por exemplo, fala trem pra cá, trem pra lá, mas aí o trem vem, ó, cuidado que a coisa vem lá. Aquele negócio lá. Aquele negócio vem lá. Desse mora aqui até hoje. Não, tem uma Bíblia, um dicionário só para entender o que é o trem. Agora você imagina daqui 2000 anos o cara fazendo a exegese de um texto que eu escrevi o trem. O trem tá feio hoje, cara. Tá feio. Aí vai pesquisar o que é trem. Tá Aí vendo? uma pessoa que não entende a linguagem daqui vai pensar, o trem passou tudo enferrujado. Tudo enferrujado, tudo cai nos pedaços. Você olha pro trem, tem feio, né? Mas é o que, irmãos? Aqui, ó, metáfora só comparar coisas, tá? Que eu, por exemplo, eu não estou conseguindo achar uma. A gente faz isso muito naturalmente, mas a gente pega uma coisa, por exemplo, uma garrafa que tem uma água, que tem. O pastor já fez muito isso, né? De pegar, de colocar água dentro do copo, a gente está entendendo o quê? Que é o Espírito Santo nos enche. Ele está fazendo uma metáfora aqui, né? A gente está fazendo uma comparação. Do mesmo jeito que nós enchemos o copo, Deus também nos enche. Isso é uma metáfora, né? Então, beleza. É a mesma coisa de falar, me dá um copo d'água. Você não vai beber o copo, você vai beber a água. Exatamente, coisas desse tipo. A metonímia, ó. Metonímia é substituir uma palavra por outra semelhante, né? Então, é quando você quer dizer uma palavra, mas você usa outra, né? Isso vai do estilo literário do autor. Então, eu queria falar tal coisa, mas eu vou usar outra coisa aqui para dar o mesmo sentido, né? Os símbolos, né? Que é o quê? Aí nós vamos ver muito em Apocalipse, que eu vou pegar lá o dragão de 10 cabeças para significar outra coisa. Não é um dragão de 10 cabeças que ele está falando ali, ele está significando outra coisa. Mas o que ele está significando? Aí eu tenho que ir lá em Daniel, e lá em Daniel vai usar uma figura parecida explicando o que aquilo significa. Olha para você ver o trabalho que é a exegese. Tá? Sobre os anjos lá, aí tem um canal que traduziu como eram os anjos conforme a Bíblia. É um trem mais esquisito. Então quer dizer que isso é só uma explicação, é só pra, tipo assim, foi só pra mostrar outra coisa. É igual, tipo assim, usou uma palavra, aquela descrição, mas não quer dizer que seja aquilo. Não quer que. Porque Por exemplo, o dragão de 10 cabeças, a gente vai ver isso mais à frente quando a gente for estudar escatologia, mas
você vai ver que o dragão de 10 cabeças são 10 reinos. Né? Eu vou ler sobre isso O mesmo. povo acha que é o Você vai bicho lá de no- 7 É, cabeças. Não Eu é, mesmo então não achava. é uma era leitura. no- O que, eu que a gente também tem que achava que era entender? assim. Irmãos, o texto ele não é literal, ele é simbólico. Né? Então, Então, o canal lá, Você Sabia, vai estar lá a explicação do que é os anjos. É um anjo lá cheio de rodas, cheio de olho, com uma asa, brilhando. então Como aí assim, outra, são? você tem que entender o seguinte, o autor ali, ele teve uma visão de algo que ele não entende. É porque Deus, ele está tentando demonstrar o que é maior, o que é a nossa compreensão, aí ele está diminuindo para entrar na nossa compreensão, para a revelação desse nosso E coração. está usando o que você tem E quem de não conhecimento, entende, vai traduzir. ele está usando o que você tem de intelecto, né, para expressar algo que é Isso. inexpressável. É porque Inexplicável. algo que você fala muito, que dá uma voz de muitas águas. Gosto demais desse negócio. É bom, né? Gosto. Cara, E o que seria a voz de muitas águas? lá em Apocalipse vai falar que a multidão que morreu da tribulação vai estar cantando com voz de muitas águas. Né? Aí o que você vai interpretar disso? Que é uma multidão tão numerável, que está conversando, que está adorando a Deus. Certo? Aí se você já viu um estádio de futebol que o povo está lá, tá, e vem lá. Você não consegue discernir o que está dizendo, talvez que não é uma cachoeira, cara, não é uma água. Olha, você viu o símbolo, a profundidade do símbolo é maravilhosa. E aí eu gosto de usar isso para levar lá em Gênesis, onde fala que o Espírito se movia sobre a face das águas. Olha pra você ver. É lindo, cara. Você vê, eu entendo ali, é Deus pairando sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Olha a profundidade, a maravilha que é a palavra de Deus, né? Mas vamos lá, vamos tocar o barco e falta só 5 minutos. 5 minutos, nós já vamos orar. Ó, ironia, então, o que é ironia? É você falar uma coisa com outro sentido, né? Por exemplo, eu quero dizer que Eu vi o seu bonito. eu ia usar o meu Espiritualmente. eu ia usar o meu exemplo, mas o irmão foi mais perspicaz. Seria irônico, né? A personificação, que é o quê? Atribuir, por exemplo, a objetos características humanas. A gente vê por exemplo, esses desenhos animados que os animais conversam, os ratinhos lá, isso é personificação, tá? Ó, interpretação lógica, expressões idiomáticas, alegorias, comparações, eufemismos, tá? O que é alegoria? Tem aí tem certas passagens, irmão, que é difícil de interpretar, igual a parte lá que a mula fala. É uma alegoria ou aquilo é literal? A mula falou ou não? Ou não. Ou não. Entendeu? Aí tem que pensar ali, entendeu? Será que é uma alegoria que o autor está utilizando? É quando, por exemplo, quando Jesus fala que se o povo de Deus não clamar, até as pedras, mas será que as pedras vão clamar? Está vendo que é uma alegoria? Está atribuindo a um... Fora da Bíblia. Poderia ser Eu só faço isso quando... Não, é mais uma... Desculpa, é uma alegoria. Dizendo o quê? As pedras aqui é o povo que não é crente, a não igreja, os gentios. Alguém que não conhece a palavra. Se o povo que conhece não clamar, até quem não conhece, quem está morto vai clamar. Mas como isso pode encaixar na lesão da mula? Exatamente. Tá igual vendo? fala assim, Essas são as nossas dificuldades. É igual que fala assim. Essas são as nossas dificuldades. Só Aí vai dar acontecer isso quando a vaca interpretação. tossir. Ela vai tossir mesmo? Como assim? É tipo Então, isso. exatamente. É só pra Exatamente. ela São alegorias. Ah? Hã? Metáfora, alegoria, tudo. Exatamente. Eufemismo, pessoal. Eufemismo é o quê? É quando a gente suaviza a palavra. Por exemplo, eu até anotei aqui, ó. Quando eu digo falecimento, em vez de falar morte. Falecimento é algo mais tranquilo, algo mais brando. Do que falar morte. Não, faleceu. Né? Então, eufemismo é isso, quando a gente dá uma suavizada. Tá? Então, outro tipo de texto nós vamos encontrar, ó, parábolas. Né? E as parábolas? E o Lázaro e o rico? É literal? Ou não? E aí? O que aquela palavra nos diz verdadeiramente? Eu posso usar ela como dizer que realmente existe o seio de Abraão? Onde lá o Lázaro está
descansando? Ou é só uma palavra, que é só uma parábola que está tentando transmitir? A gente vai ficar doido, pensando tantos meios de interpretação. Está demonstrando a dificuldade, mas a gente tem que passar por ela. Vai Né? Pra passar fazer tudo por troca ela. que é real. Porque senão você engole muita coisa que não é real. A De uma gente forma prega heresia. parece com a verdade, entendeu? Porque o problema hoje é algo que parece. E aí, para finalizar a parábola, qual que é o objetivo da parábola? Entendeu? Para você entender o que ela está dizendo, você vai entender qual que é o objetivo, qual que é o contexto. Foi a mesma coisa que eu fiz com a parábola lá, né, da pregação. Que, aí eu tenho lá Jesus com os pecadores, publicanos, escribas e fariseus. Ele usa 3 parábolas para quê? Para mostrar que não era só os publicanos e pecadores que estavam perdidos. Então tinham perdidos dentro e perdidos fora. Foi essa a minha pregação. Então eu usei todas as parábolas para explicar o contexto. Isso é uma exegese. É extrair do texto o que realmente ele quer dizer. Tá bom? Irmãos, eu fui aqui, ó, com tudo isso aqui que eu anotei, ó, até a página 39, ó. Com tudo isso que nós falamos aqui em exegese, nós fomos até a página 39, tá? Que é o nosso resumo para a próxima aula. Irmãos, vou frisar mais uma vez. Resumo é ler, interpretar e escrever. Não me importa o quanto que você escreve, o que eu quero é que você leia. Faça uma exegese do texto e entenda o que nós estamos estudando e coloca no papel. E eu só, o escrever aqui é só para eu te dar a nota, para eu ver que você fez, tá bom? O quanto você escreveu, o quanto ficou certinho. Se você teve um erro de português, não me interessa, tá? O que eu quero é que você leia, estude, vire realmente um teólogo aí, que teólogo é um estudioso, teólogo é um entusiasta do aprendizado, teólogo é como que eu digo, um curioso nato, tá? Que realmente tem interesse de aprender. Irmãos, para finalizar, estamos terminando, 2 minutinhos só para esclarecer para vocês algo muito importante aqui, tá? Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu entendo a situação de cada um de vocês. Na última semana, várias pessoas me procuraram, eu quero fazer, mas eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, por causa disso, daquilo. Irmãos, eu quero dizer para vocês que do mesmo jeito que vocês passam dificuldade, eu passo, todo mundo passa. As minhas dificuldades hoje é diferente das dificuldades que eu tive lá atrás, tá? Mas eu quero dar uma notícia para vocês, que vocês vão vencer todas elas, tá? Vão vencer todas elas. Ó, irmãos, eu tive conversando com o pastor, tá? Sobre o nosso curso, né? Porque é o seguinte, eu fico com medo de ser mais benevolente com uns do que com outros, tá? Eu tenho o exemplo do Marlon e da irmã que está fazendo, que né, se disporam a pagar ali literalmente aquilo que foi dito. Glória a Deus. Tem outros também, tá? Não quero citar todos, só estou dando um exemplo deles, os irmãos, tá? E aí, nesse sentido, aí outras pessoas falam, mas eu estou com essa dificuldade, eu não consigo, está muito caro e não sei o quê. E aí eu sou de coração meio mole e eu fico com medo de priorizar uns e dificultar para outros. Então, eu conversando com o pastor, a gente chegou no seguinte consenso, irmãos. O curso vai funcionar da seguinte maneira. Esses 2 primeiros meses, que é essa matéria que nós estamos estudando, nós vamos cobrar R$50. Então, quem já me pagou, igual o caso de vocês, que já pagou os R$200, então os 2 meses de vocês já estão pagos. O pastor Vils, né? Então, R$50 pelos 2 primeiros meses, tá? Por quê? Porque vocês estão tendo um primeiro contato agora, tá? Primeiro contato com a teologia agora. Esse é o tempo que vocês vão conversar consigo mesmo e falar assim, não, eu estou gostando desse negócio e eu vou investir, eu quero, o irmão Robson é bom para explicar e tudo, não. Vou largar isso de lado, não estou entendendo nada do Robin falando enfim, né? E você vai ter esses 2 meses para digerir, tá? E o que foi dito foi o seguinte, aí esses 2 primeiros meses, quem já deu R$100 está pago, não precisa pagar mais. Aí, na hora que a gente virar as matérias lá, quem é individual vai pagar os R$100, tá? Então, quem é individual vai pagar os R$100.
Dali para frente, então, os 2 primeiros meses para você conhecer e tudo. E aí também você vai ter seu tempo aí para organizar. Casais, tá? Tô citando uns exemplos. O irmão Marlon mais a esposa, né? Temos lá os meninos. Quem é casal vai pagar R$75, tá? Individual vai pagar R$100, casal vai pagar R$75, por quê? Por causa da questão do peso que se torna, tá? E aí, ao longo do curso inteiro. Aí o pastor falou assim, não, Robson, mas aí a pessoa vai falar para você assim, ó, não, eu quero continuar, mas eu não tenho condições de pagar, certo? Então você vai ter esses 2 meses para pensar isso aí. Se lá na frente você falar que não consegue, aí não vou decidir eu sozinho. Aí eu vou pedir ajuda ao pastor Wilson, o pastor Arnaldo, os universitários, para analisar situação a situação, porque eu fiquei no medo de eu ser bom demais com uns e pesado demais com outros. E vou explicar outro ponto, da questão da nota que eu falei, o pastor Wilson não estava aqui, rapidamente, ó, 8 pontos pelas presenças, 12 pontos pelos resumos, 10 pontos pelo trabalho que nós vamos fazer, 70 pontos pela prova, tá? Para você ser aprovado, você precisa de ter os 70 pontos, tá? Você tem que alcançar os 70 pontos juntando tudo isso. Se você tá fera no negócio, eu vou fazer a prova, fechou a prova, você já passou, né? Tirou os 70 pontos na prova, passou, né? Mas eu sugiro que, né, igual o pastor Wilson viu lá o meu histórico, né, as notas lá em cima, porque eu me dediquei. Então, o que eu quero nisso aqui, e aí vem a questão dos 50% da presença, né, que antes era 70%, mas por causa do pastor, do Leandro, né, tem essa dificuldade de estar todos os dias, por causa do trabalho dia sim, dia não, então a gente desceu para 50%, a aula vai estar gravada, vocês não vão perder o conteúdo, né, tudo isso eu estou fazendo, irmãos, porque eu quero que realmente saiam daqui obreiros que manejem bem a palavra de Deus. Essa é a ideia, tá? E aí lá na frente, com relação de novo ao dinheiro, se, não, Robin, né, igual tem irmãos aqui, no caso da tia Luísa, não, Robin, R$100 é difícil, aí você vai trazer para mim, eu vou fazer uma sabatina junto com os pastores, né? Irmãos, o que eu quero que vocês, eu vou falar mais uma vez, as coisas têm o valor que a gente dá para elas, tá? Eu falei com o pastor Wilson, que nós estávamos lá com o pastor Arnaldo, mostrei para ele o meu certificado, falei para ele, ó, isso aqui tem valor para mim, porque eu me dediquei nisso aqui, dediquei tempo, teve trabalho, eu ganhava muito pouco, então a Juliana ficava em casa com os meninos, então teve um contexto difícil, aquilo ali para mim tem um gosto de vitória. Esse ano eu estou terminando meu curso de engenharia, né? Eu estou com 6 matérias atrasadas, eu estou com estágio para fazer, TCC para fazer. Esse ano, irmão, o negócio para mim está puxado. E ainda assim estou me dedicando ao máximo para trazer um conteúdo para vocês aqui bom. Para vocês falarem, não, realmente, isso aqui tem valor. Entendeu? Aí, lá na frente eu falei para alguns assim, ó, eu vou tentar com todas as minhas forças que o nosso curso seja reconhecido pelo MEC. Mas eu vou usar a frase que o Leandro falou assim, só um certificado. Porque a importância disso tudo, o valor, não é que ele é reconhecido pelo MEC ou não. O valor é o conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, tá? Então eu vou lutar e ficar no pé de vocês, para vocês aprenderem. E aí quando vocês saírem lá fora, que vocês forem pegar e falar assim, eu sou médio em teologia, eu sou bacharel em teologia, você sabe o que isso significa para você e você não vai ouvir outras pessoas. O pastor Wilson já falou assim, não, porque tem hora que a gente chega em algumas rodas para conversar, que se você não tiver teologia. Então assim, a Igreja Batista Ágape está fazendo algo de valor para... Entendeu? Como teologia. Nosso Instituto Teológico, porque outras igrejas aí, até questão de valor, né? Ele fala assim, mas é caro, não sei o quê. Nós temos igrejas a nosso lado aqui que cobra 200, 220 reais, por quê? Porque tiveram que fazer um convênio com a faculdade para dar o curso. Então, só aquela faculdade lá e mais os materiais. Eu fiquei sabendo que até fora os 200 lá vai pedrada, você ainda paga os materiais, né? Ou seja, e isso, irmão, não traz aquilo que nós pregamos aqui.
O que o Instituto Teológico da Igreja Batista Ágape vai trazer? A visão da Igreja Batista Ágape. E eu quero te dizer, e eu falo isso para o pastor e falo para todo mundo, irmãos, se sinta num contexto profético aqui. A Igreja Batista Ágape está preparando um povo para fazer diferença no mundo nos últimos dias. Certo? Então, se consiga se enxergar nesse contexto. Essa história tem que ser escrita. Cadê os escribas aqui? Porque a construção dessas paredes já foi milagre. Só quem participou da construção que lembra o que Deus fez nesse lugar. Onde sem dinheiro nenhum a gente vinha nele, trazia 1000 tijolos e a obra não parou. Isso é de Deus. Só que hoje a missão da igreja não é construir paredes. A missão da igreja é o ID. Nós estamos com a visão desse instituto, preparar uma equipe que vai fazer diferença no mundo. Amém? Amém. Não vou mais tocar nesse assunto, que já está cansativo, né? Irmãos, na próxima aula, então, a gente continua. Se coloca de pé, vou pedir o pastor Wilson para... Pessoal, quem está sem apostila, me procura, que depois no finalzinho, quando pegar Pegar, fazer. Esse mês, como é que é? Semana que vem ainda é às 9, né? Semana que vem é ceia. Então é às 7. Certo, né? Tem? Claro. Irmãos, nós só temos 2 meses para cada matéria, não tem colher de chá não. Se a semana que vem já tem ceia, a nossa aula começa às 7 horas. Tá? Nós não temos tempo para perder. Nós não vamos ter descanso. Eu estou me organizando para a gente ter umas férias de uns 15 dias lá em julho. Fica duro. Fica duro que o negócio aqui eu te pego. Talvez não. Talvez não. Bora para nós. Pai, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor é em nossas vidas. E principalmente por tudo que o Senhor tem nos mostrado e nos revelado de si através da tua palavra. Quero, meu Deus, te pedir que continue abrindo o leque, a mente, o coração, transformando, meu Deus, meu Pai, as nossas vidas. E que possa, meu Deus, meu Pai, através do nosso esforço, do nosso estudar, que a palavra do Senhor seja gravada em nossos corações. Quero te pedir, meu Deus, que continue a usar com autoridade, graça, sabedoria, o nosso professor, o pastor Robson. Que o teu amor, meu Deus e meu Pai, seja refletido através das palavras a qual ele tem nos ensinado através do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos selar esse domingo com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua graça, com a tua fidelidade. E te pedir, meu Deus e meu Pai, que seja com cada um presente nesta sala, nesta igreja. Que nós possamos, meu Deus e meu Pai, viver o extraordinário do Senhor, através, meu Deus e meu Pai, do teu Espírito e do conhecer da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o nosso domingo e declaramos a vitória sobre a vida de cada um dos teus filhos. E que todos os do curso teológico, meu Deus, da Igreja Batista Ágape, seja, meu Deus e meu Pai, muito mais do que eles imaginam e sonham, porque sobre nós existe uma palavra profética e nós queremos viver ela em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Estamos liberados.